Vamos continuar agora em atributos da classe, né? A gente já falou de atributos. Atributos do objeto, que são características da classe da entidade conta, e vão ser os atributos de cada objeto do tipo conta. Só voltando aqui, como todos ficaram privados, eles só são acessados através da classe conta, não podem ser acessados através de outra classe. E por padrão, a gente vai criar dois métodos, os métodos get e set para cada atributo, e a gente vai passar a acessar esses atributos através dos métodos dele. Quando a gente voltou aqui para o projeto de banco, para a classe principal, deu esse erro aqui embaixo, né? Então, C1, objeto do tipo conta, acessando um método set pessoa, que está atualizando, fazendo a associação agora da classe da conta 1, do objeto conta, com o objeto cliente 1. Então, estou associando, tudo de forma bem bacana, não dá erro. O objeto cliente, que é o cliente 1, eu estou colocando as informações do sobrenome. E agora, se eu quero colocar, eu não consigo mais acessar dessa forma direta, né? Ó, C1.pessoa. Então, se eu quero colocar informações dentro de cliente agora, eu vou ter que fazer através dos métodos de cliente. Então, cliente 1 deve ter lá o set nome, né? E aqui eu vou passar o nome da pessoa, do cliente 1. Porque lá em cliente, ó, eu tenho o atributo nome. Se eu tenho o atributo nome, eu tenho dois métodos, get nome e set nome, que vai receber uma informação. O que está acontecendo aqui, ó. Set nome está recebendo uma informação. Então, dessa forma aqui, a gente não consegue mais atualizar informações dentro de cliente. Então, se eu executar aqui, ó, não vai dar erro, tudo vai funcionar. Então, aqui são os objetos 1, objetos 2, aqui, ó, cliente Ariana, tem saldo 10.000, ó, cliente Ariana. Aqui eu estou chamando o método pedido para imprimir informações, né? Aí eu não consigo acessar de forma direta mais um atributo. Eu preciso dos métodos get e set. Então, tudo funcionando de forma bacana. Aqui, quando a gente está criando o objeto funcionário, então, o objeto funcionário, ele tem... A gente não mexeu ainda com ele aqui, né? Podemos fazer isso agora. Tinha esquecido de refatorar esse código, encapsular os campos. Ele tem o método bonifica, o método demite, o método mostra. E o método mostra, a gente está chamando ele para imprimir as informações. Ó, nome, data de salário e data de entrada. Nome, salário, data de entrada. Fica tudo no método mostra dentro de funcionário. A gente chama bem aqui, ó, projeto de banco. Estou criando aqui um funcionário novo, colocando informações de forma direta, porque a gente ainda não atualizou, vamos fazer agora. Criei uma data, associei aquele funcionário 1 com a data 1, estou associando duas classes aqui. E aqui eu chamo o objeto f1.mostra. Então, funcionário 1 no método mostra. Vamos encapsular aqui. Então, todos os métodos, todos os atributos vão ser private, ó, private, 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 private. RG, data, está na empresa. Consequentemente, foi criado métodos get e set. Vamos ver. Get nome, que eu vou só pegar o nome, ou seja, não tem parâmetro, só vou devolver o nome.
O método set eu vou atualizar o nome, né? Ó, atualizar o nome. Então, se a gente for lá no programa principal, algumas coisas devem ter mudado. F1.nome, agora não é mais ponto nome, porque eu não acesso mais o atributo de forma direta. É através do método. setNome é um método que está recebendo uma informação. Antes era assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Era assim, F1.nome recebe Carlos. Agora não é mais de forma direta. Estou acessando através do método, passando uma informação. Por que parênteses? Abri e fechei, porque o método é através de parênteses, né? Isso aí a gente já viu. Então, tudo funcionando bem tranquilo. Vamos voltar para o nosso código. Atributos da classe. Então, eu posso ter vários objetos do tipo contas, mas eu quero uma variável que vai ser comum entre todos esses objetos que estão na memória. Então, a gente chama que é um atributo da classe e não daquele objeto. Então, por exemplo, como controlar a quantidade de contas existentes no sistema? Eu quero uma variável que vai contar quantas classes, quantos objetos conta foram criados na memória. Então, tem que ser um atributo da classe, não do objeto. Como a gente vai fazer isso? Então, né? Seria interessante, então, que essa variável fosse única, compartilhada por todos os objetos dessa classe. Então, posso ter vários objetos na memória, que aquela variável vai ser única. Dessa maneira, quando mudasse através de um objeto, o outro enxergaria o mesmo valor. Para fazer isso, em Java declaramos a variável como estática. Então, private static int total de contas. Então, a gente pode colocar isso aqui lá na nossa classe conta. A gente vai fazer isso, vai criar ela. Então, quando declaramos um atributo como estático, ele passa a não ser mais um atributo de cada objeto, e sim um atributo da classe. A informação fica guardada pela classe, não é mais individual para cada objeto. Para acessarmos um atributo estático, nós usamos a palavra-chave TIS, e sim o nome da classe. A gente não usa o TIS. Por isso que está cortado aqui, ó. Porque não é um atributo de um objeto, e sim da classe. Então, a gente vai ver, vamos fazer isso aqui. Por isso que eu passei aqui de forma mais rápida. Então, ele vai ser um atributo da classe. Então, a gente chama através do nome da classe, conta. Então, vamos fazer isso lá na nossa classe conta. Tá? Já que o atributo é privado, como podemos, a gente vai declarar ele aqui, ó, private. Como podemos acessar essa informação a partir de outra classe? Precisamos de um método get para ele. Então, ele vai ser um atributo da classe, privado, e a gente faz de forma como a gente já havia conversado. A gente cria um método get para ele, ó, get, e esse método vai ser público. Aí sim a gente vai conseguir acessar. Então, vamos fazer essas partes aqui. E já estamos quase na finalização desse slide aqui, essa parte que ficou faltando, que era métodos getSet, modificadores de acesso e atributos da classe. Essa parte que eu tinha, que estava faltando. Então, vamos voltar agora no nosso projeto e atualizar. Então, no nosso projeto, a gente vai criar uma como que está chamando aqui? Total de contas. Int, ele é inteiro. Total minúsculo de contas. É uma variável. Ela não é final, tá, gente? Uma variável final, ela é uma variável constante. Ela não é.
ela é private, static, vai ser da classe, ela é do tipo inteiro, ok? Que essa variável, por exemplo, só para a gente testar, ela só vai contar quantos objetos tem na memória, total de contas. Bom, toda vez que eu criar uma conta, eu quero adicionar, né? Ó, já foi criada uma conta, depois foi criada mais uma, depois foi criada mais uma. De repente eu me perdi quantos objetos do tipo conta tinha na memória. Então, eu vou atualizar essa variável toda vez que eu criar um objeto. E a gente está criando objetos, a gente quando cria um objeto, qual é o método que a gente automaticamente executa? O método construtor daquela classe. Então, dentro do método construtor, eu vou atualizar. Dentro do método construtor. Nós temos dois métodos construtores. Tudo bem, a gente vai atualizar nos dois métodos construtores. Então, eu tenho o primeiro método construtor, que aqui está simples, só está, né, objeto criado. E a gente vai... olha só, como eu coloquei conta, é um objeto da classe, eu já sei que ele é da classe, ele já está falando para mim, ó. O objeto da classe vai receber, eu quero atualizar ele, né? Conta mais um. Então, isso eu vou fazer nos dois métodos construtores, porque ou eu executo o primeiro ou eu executo o segundo, mas toda vez que eu executar, eu vou estar atualizando aqui o meu método, o meu atributo da classe, tá? Então, aqui não é this, a gente está chamando, a gente utiliza o próprio nome da conta. Como ele é private, aqui ó, como ele é private, a gente vai criar um método público dele. Um método público, que é um método para retornar ele, né? O get é para retornar. Eu quero saber o conteúdo que está naquele atributo, né? O atributo da classe. Eu quero retornar. Então, eu vou colocar bem aqui mesmo embaixo. Int, get, aí ficou maiúsculo ou minúsculo? Total de contas, ficou tudo maiúsculo. Total de contas. É um método que vai retornar a informação para a gente, né? Ele vai retornar o quê? O valor da variável. Retorne ele vai retornar, ele é o método da classe, então eu sempre tenho que, não uso o this, eu sempre vou usar ele, ó, conta.total de contas, aí já está mostrando pra gente, público estético, ok. Aqui eu só vou acertar o código certinho, aqui ele acerta pra gente o código, tá? Se tiver alguma coisa assim, ó, tudo ele vai e acerta pra gente, deixa tudo bonitinho. Ok. Bom, como a gente vai utilizar esse lá no programa principal, eu vou criar contas, eu já tenho algumas contas criadas. Como é um método que retorna valor, eu vou ou eu ponho direto para imprimir, vocês lembram disso, ou eu guardo em alguma variável e depois eu imprimo a variável, né? Então vamos lá. Aqui, ó, tô criando uma conta só, né, gente? Então, eu criei uma conta só, eu quero imprimir quantas contas tem na objetos conta criada até agora. Aqui eu vou deixar assim, deixa eu ver se eu pulo de linha ou não.
Crédito total de contas, tá. Vou pular de linha. Objetos criados. Então, aqui eu vou ver, criei um objeto conta. Aqui eu tenho um outro objeto conta, é o segundo. E só tem 2 objetos conta. Vamos executar para ver como é que vai ficar. Ó, objetos conta criados tem 1 por enquanto, objetos conta criados tem 2. Ou seja, é um atributo da classe. Então, toda vez que eu estiver mexendo com conta, ó, criei um objeto, criei um atributo estático. Ele é da classe. Eu posso ter vários objetos conta, mas só vou ter, se eu tenho 5 objetos conta, na memória eu tenho 5 números, 5 saldo, né? Tem espaço para todos esses atributos. Porém, só vou ter um atributo total de contas, um atributo, porque ele é estático, ele é da conta. Como ele é private, eu criei um método para acessar ele, um método público para acessar. Se é só para acessar, não precisa passar parâmetros, ele retorna aquela informação. Como eu estou contando esse exemplo com os objetos na memória, dentro do método construtor, eu pedi para ir incrementando ele. Então, eu coloquei 2 vezes, porque ou eu vou executar esse primeiro ou o segundo. Se tivesse um outro método construtor, ok, eu ia colocar isso dentro do outro método construtor, não tem problema. Porque o objetivo, por acaso, desse atributo é contar. Então, não faz sentido não ter isso aqui, porque se eu chamo esse método construtor, é um objeto a mais na memória. Se é um objeto a mais, eu estou contando aqui. Então, funcionou certinho essa parte de atributos da classe, né? Bom, para a gente finalizar aqui, mensagens, né? Os objetos comunicam entre si através de mensagem. Então, um objeto pode se comunicar com outro objeto. A gente já viu isso, métodos comunicando 2 objetos. A gente fala que são mensagens. A mensagem especifica que um determinado método de um objeto necessita utilizar um ou mais métodos de outro objeto. Então, mensagem é um método. Podem ser passados objetos como parâmetros e, opcionalmente, algum resultado ou valor pode ser retornado. Nós já fizemos isso quando a gente utilizou esses métodos aqui, ó. Transfere, que eu estou utilizando 2 objetos. Então, isso a gente fala que são mensagens entre os objetos. As mensagens especificam que os métodos devem ser executados, né? Não como esses métodos devem ser executados. Quando o objeto A quer que o objeto B faça uma ação, ó, o objeto A envia uma mensagem ao B, tipo A pede para B fazer uma ação e A pede para B executar o método 1. E assim por diante, a gente já tinha feito isso na prática, né? Então, aqui seria um resumo de tudo que a gente viu. Alguns outros exercícios, nós já fizemos isso aqui. Eu pedi até para vocês entregarem. Aqui é um exercício, tipo um desafio, para a gente fazer, ver se vai funcionar. Então, eu quero que vocês tentem fazer isso. Essa última parte, a gente termina aqui esse conteúdo. Essa minha gravação ficou em algumas etapas, então eu coloquei em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, para não ficar um conteúdo muito extenso. E vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e a gente vai se falando pelo grupo e pelo Cigar.